Fala, Marquinhos! Boa, Finalmente! E aí? Hoje nós vamos conversar com o Marcos Vale, Ele mesmo. do Celebration, o único veleiro aqui de 3 mastros daqui de São Brás. E nunca vi outro veleiro com 3 mastros. Ele é bem singular, né? Aqui, pelo menos eu acho que aqui em São Brás ainda não vi outro igual. A gente vê ele de longe. Acompanhe. Nós sempre fazemos um bate-papo, né? Uma entrevista, um registro das pessoas que a gente gosta e conhece durante essa volta ao mundo. Então, aí a gente fala, pô, para ficar para a história e para relembrar daqui, quando a gente tiver uns 80 anos, eu vou ver lá, porra, ali o Marquinhos. Eu quero ver com 80 também. É. Nós temos quase a mesma idade. Quantos anos você tem? 52. Ah, eu tô com 51, tô ganhando ainda. Já tá indo lá. Eu vou parar e vou esperar você. Conta aí então, tua história na vela, como começou, o que um baiano tá fazendo aqui em São Brás? Cara, então, minha relação com o mar é desde sempre, né? No Brasil, na Bahia, de onde eu venho, minha relação com o mar é desde sempre. E como profissão também adotei o mar, eu sou mergulhador comercial. E trabalhei durante muitos anos nessa área, mas quando tive a proposta de vir para cá, para o Panamá, aí sim mudou um pouco para a vela. Mas sempre vivi em cima de barcos, dentro d'água, embaixo d'água. Mas a relação com a vela começou aqui em São Brás e foi amor à primeira vista, né? Quanto tempo você está aqui já? Bom, em janeiro já faço 3 anos. Ainda faço 3 anos, né? Mas estamos indo bem, estamos indo bem. Top. E não dá para sair daqui, né? A gente chega aqui também, a gente ia ficar aqui o quê? 6 meses no máximo. E aí, pô, tá tão bom aqui, né? Tudo maravilhoso. Vamos ficar mais um aninho aqui fazendo charter também e ficamos. Muitas pessoas vêm para cá com essa proposta, né? Não, vamos passar por Panamá, por São Brás, e aí cruzamos o canal, subimos. Isso. Mas eu conheço pessoas que estão aqui há 12, 17 anos com essa mesma conversa e nunca foram. Não, aí também nem tanto. Mas você é da Bahia? Eu sou baiano, de Salvador, né? Soteropolitano. Torço por Bahia, não por Vitória. Deixar bem claro isso. É Bahia, né? Bahia, entendeu? Já viajei boa parte do Brasil pelo mergulho, né? O mergulho me levou para muitos lugares, então sempre em cima de embarcações, o contato direto com o mar. Mergulho com um cilindro, você fala? É o mergulho comercial. Em plataformas hidrelétricas, em navios, né? Então... Mas você é bom também, o Marquinhos também é bom na apneia para caçar. Não, também, tem que garantir o almoço. Né? Ele e o Leco vão lá no fundo lá pegar peixe e eu fico lá só olhando os dois ali, caraca. Eu te pego e você prepara. O veleiro você comprou faz 3 anos, comprou quando chegou aqui, ele é bandeira daqui? Ou você veio com ele do Brasil, como é? Conta a história. Bom, esse veleiro ele foi comprado na Martinica há 5 anos atrás, por um grande amigo meu, o Marcelo. Né? E ficou um tempo lá parado também, mas o barco precisava de um carinho. Né? Sim. É um vintage, um estilo clássico. Vintage quantos pés? 46 pés. 46? Nossa, parece bem maior. É um Freedom fabricado na Califórnia. Foi fabricado na Califórnia. Começou a ser fabricado em 77 e terminou em 87. Legal. Então foram 10 anos aí de muita dedicação e quando foi entregue às águas, impecavelmente abençoado e... É de fibra, né? É de fibra, mas não é um veleiro de regata que você... Sim. Ele não é rápido. Mas ele anda razoável. Mas ele anda bem. E conta essa história dos 3 mastros, assim, como ele não tem stay, né? O não tem stay, os mastros não são de alumínio ou qualquer outro tipo de metal, são de fibra de carbono. O mastro é de fibra também? Fibra de carbono, são flexíveis, né? E por isso não precisa dos stays. Tá. E a navegação dele, apesar de muita gente dizer, pô, pra que 3 velas? É muito complicado. Não é complicado. É um veleiro, quando você conhece a mecânica e tudo, é simples, é fácil. Tanto é que eu vivo nele sozinho, trabalho nele sozinho, gosto de viver nele sozinho. E toca sozinho, E toco sozinho. E é fácil, porque dali do cockpit você faz tudo. Fica até o final que nós vamos conhecer o barco dele lá, dar um rolê depois.
E o que você faz aqui hoje? Conta o que você faz. Você era mergulhador antes e aqui em San Blas? Bom, mergulho em plataforma 14x14. Não, mas aqui não. No Brasil. Não, eu digo Então, aqui. eu estou falando isso para você entender tá. como teve essa mudança, né? Apesar de continuar dentro d'água, continuar o contato direto com o mar, mas agora é de uma forma mais suave, né? Mais prazerosa. Por exemplo, hoje eu consigo desenvolver com mais tranquilidade e não com menos amor, mas a questão da culinária, eu gosto de cozinhar. Ele faz uma moqueca, galera. A galera gosta. Se vocês quiserem comer, venham. O pessoal gosta. Então, eu recebo amigos no meu bar, né? E ali eu consigo receber com todo amor, com todo carinho, com toda a dedicação e preparar algumas coisas que eu gosto também para a gente desfrutar, né? Além de que continuo mergulhando, continuo levando o pessoal para poder ver peixinho, para poder pescar um peixe e fazer uma muqueca. Você viu que ele não faz charter, ele recebe amigos. Essa é a diferença total. Sim. É porque assim... Qual que é o teu Instagram? Deixa o teu Instagram aqui para nós. Eu tenho o Celebration_Sailboat. Tá, eu vou colocar aqui depois. Se vocês quiserem fazer charter, conhecer San Blas, venham aqui no Marquinhos. Vamos na boa. Conta pra gente, a galera gosta de ouvir duas coisas. Perrengue, conta pra gente um perrengue primeiro, que você passou no barco. Aqui tem muito culos de apoio, que é umas temporadas, como é que fala? Umas tempestades. Sim. Então, mas, enfim, conta uma experiência tua. Bom, há quase 3 anos atrás, quando eu comecei com a história dos charters, né, que o pessoal gosta de fazer, de receber amigos, porque é como eu falo para vocês. Enquanto o pessoal está labutando com as agências e tal, para poder trazer os clientes para nosso barco, né, são clientes, enfim, são clientes. Mas quando vem para o Celebration, né, eu recebo amigos no meu barco, porque amigos e não clientes. Porque isso não é hotel, bicho. Sim. Você vem para viver uma experiência, para me ajudar, para eu lhe ajudar, entendeu? Sim. Troca de culturas, de ideias, enfim, de tudo. É uma troca de experiências. Então não é um cliente, eu não considero como um cliente. Sim, e fica mais fácil também. O cliente tem uma experiência melhor e fica mais fácil para você também, porque você recebe um amigo, né? Fica mais fácil para ele, e para a gente também. Tudo funciona muito bem. Sem dúvida. Então, com essa proposta, há quase 3 anos atrás, eu recebi a minha primeira amiga, uma brasileira, né? E eu estava passando também por minha primeira experiência como um anfitrião, né? E foi no mês de maio, que quando começam os culos de poio. Então eu conversei com ela, né? Disse, se por acaso de noite, porque o Celebration é um barco que tem uma boa captação de água. Né? Então se chove, seja que horas for de tarde, de manhã, 3 horas da manhã, eu levanto para poder captar água, encher os tanques. E eu avisei para ela, se por acaso de noite você escutar os passos pelo convés, não se assuste, eu levantei para poder captar água ou fazer alguma coisa que dá aquela ronda noturna, né? Beleza. Bom, 3 horas da manhã, eu acordei com relâmpagos, né? Certo. E começou devagar, e chegou um momento que não estavam mais assim intercalados, estavam constantes. E a noite se tornou dia, mas você via aqui para mais ou menos sul, sudoeste aqui, você via aquela nuvem preta vindo. Mas não sentia o vento, só sentia via os raios e nada de vento, e estava vindo, Digo, mas que bonito, mas tá lá. Vai dar algum... Bom, então estou aqui olhando. E, como costume, sempre que eu acordo, 2, 3 vezes na noite, fui na proa para poder conferir a âncora, conferir a corrente. E quando eu estou lá na proa do Celebration, eu senti aquele cheirinho de mato, de terra molhada, né? Ixi, vai tá vindo, bichão. Aí eu disse, pô, mas que estranho, eu tô aqui no meio do mar sentindo cheiro de terra molhada, porque o vento estava vindo de cima. Tá vindo de terra, né? Bom, foi questão... E não veio assim, gradativamente o vento. Veio como um deslocamento de ar. Uma porrada. O Celebration, só de casco, pesa 19 toneladas. E essas 19 toneladas adernaram de uma vez
para Boreste e eu não podia sair da proa porque eu estava ali agarrado na proa e o barco estava todo adernado, tinha que esperar o barco se estabilizar para eu sair dali. Sim. Depois que o barco se estabilizou, já naqueles 50 nós de vento, aí eu corri para o cockpit. Ligou o motor? Antes de ligar o motor, eu tinha que colocar o leme. Como assim? Porque eu tirei o timão. Eita porra. Eu tirei o timão para colocar a mesa, para a gente jantar. E não coloquei de volta. Puta merda. Então foram 5 minutos que pareciam uma eternidade, até colocar o timão no lugar, entendeu? Enquanto isso, o Celebration navegava ali a 50, 55 nós. Chegou a agarrar, não? Vou lhe falar. Eita. Então, depois desses 5 minutos que é uma eternidade, consegui colocar o timão, liguei o motor e tinha uma referência que eram 2 barcos que estavam a Boreste, um pouco mais afastados, mas estava com a luz do mastro acesa e era a minha referência. Eu tenho 2 barcos aqui a Boreste, eu tenho que me manter aqui. Mas em algum momento essas 2 luzes estavam na minha popa e depois aqui a Boreste de... Então eles estavam agarrando? Não, eu estava rodando. Ah, você estava... O vento estava mudando de posição. Eita. E nessa do vento mudar de posição, a âncora começou a trabalhar. Bom, no final das contas, foram, sei lá, começou 3 horas da manhã, foi para 4h20 da manhã, de vento de 50 a 55 nós. No final das contas, graças a Deus, a cliente amiga não saiu da cabine dela para vir me perguntar o que estava acontecendo, porque nesse momento eu preciso estar concentrado, né? E sozinho, porque eu trabalho sozinho, eu vivo sozinho, então eu sei como tudo. Alguém vai até atrapalhar e se alguém ali, né? tenta me ajudar, acaba atrapalhando. Então, sim. Enfim, no final das contas, quando tudo se acalmou, que o dia amanheceu, 5h30, 6 horas da manhã, aí a nossa amiga subiu e perguntei, né? Como eu pergunto a todos. Tudo bem, bom dia, como passou a noite? Como passou a noite? E ela falou um nome que eu não posso falar aqui agora. Mas enfim, ela me agradeceu muito e nós dois... Mas ela acordou, ela percebeu? Claro, em todo momento ela disse que ajoelhou lá no quarto e pediu para que tudo desse certo. E no final das contas, claro, tudo deu certo. Né? Graças à nossa mãe Iemanjá e às águas que sempre nos abençoam. Mas foi o primeiro perrengue. E no final das contas, eu, por curiosidade, eu mergulhei para ver... Eu sabia que tinha garreado. Sim. Mas não sabia o quanto, nem o porquê, nem de que forma. Então eu mergulhei para poder saber o porquê, o caminho que a âncora fez. Sim. E eu vi que o caminho que a âncora fez é como se fosse uma forma de um raio, assim. Ah, tá. Então o barco correu para um lado, correu para o outro e correu para o outro. Eu fiquei a uns 15 metros dos corais, no final das contas. Isso é uma preocupação que a gente tem sempre, né? A gente não dorme, quando entra a tempestade a gente fica acordado ali o tempo todo. Mas faz parte. E a última pergunta, então, só para finalizar, dá uma mensagem aí para essa nova geração, essa nova galera, como que é essa vida aí a bordo, inspirar um pouco a galera. E agradeço você pelo seu tempo aí, pela gente ter o registro. Eu que agradeço a vocês aí a presença, né, o tempo e a amizade. Mas uma coisa que não me sai da cabeça e eu queria deixar para vocês aqui é que uma vez eu escutei de um grande filósofo que existem três tipos de pessoas. As que estão vivas, as que estão mortas e as que vivem no mar. Então, se você quer ter uma vida com emoção, com satisfação, com amor, venha pro mar. Valeu, galera. Agora eu vou resgatar o nosso botinho lá que ele agarrou, ó. Falando aqui em agarrar, ele agarrou, vou ter que nadar até lá. Marquinhos, parte 2. Nós encontramos ele no dia seguinte aqui em Camboga, vida chata aqui. E aí, só que uma coisa que eu lembrei de perguntar, que é sempre legal. Quais são os planos futuros? Quais são os sonhos futuros que você tem? Então, sonhos futuros. Como eu disse ontem, eu vivo no Celebration sozinho, trabalho sozinho, é muito legal. Porém, o Celebration não é só meu, eu tenho um sócio, é o Marcelo Rosário, vulgo Pato. Pato? Fala, Pato! Então, Marcelão é um parceiraço, é um irmãozaço, né, que me proporcionou, né, tá vivendo essa experiência, tá vivendo essa vida aqui bem chata. Ele me paga um dia desse. Mas é um cara que a gente não pode deixar de falar, né?
Quando você me perguntou onde foi o Celebration foi comprado, né? Então, na Martinica, aquela coisa toda. Então, quem comprou o Celebration foi o Marcelo, Legal. com mais 2 amigos. Eu não estava nessa parada. Tá. Né? E quando trouxeram o Celebration para cá, para o Panamá, essas outras 2 pessoas desistiram da sociedade, mas o Marcelo já tinha criado um amor pelo barco e não quis se desfazer. Então resolveu assumir o pepino, porque o barco foi financiado por um banco na Europa, então em euros. Então ele assumiu essa dívida sozinho e foi pouco a pouco, né, pagando. E depois desse tempo, pagando, o barco aqui parado, tudo, ele me chamou para poder passar um período aqui. O barco estava precisando de uma atenção, precisava de uma pessoa de confiança. Sim. E como eu também estava mudando de vida, que é uma outra história, em outro momento, né? E resolvi aceitar a proposta. Né? Foi um ano de conversa, tal, porque nunca tinha saído do Brasil, então surgiu essa proposta e achei bem interessante e resolvi aceitar. Acho que você acertou na aceitação, porque olha isso. Não, isso aí, na verdade, a gente só sabe quando está aqui, cara. É verdade. Uma coisa, as pessoas estarem aí do outro lado, escutando a gente falar, vendo isso aqui, tá bonitinho, vem pra cá pra tu ver uma coisa, não, mas totalmente, bem melhor. É bem melhor. Bom, mas enfim. Então, quando o Marcelo estava sozinho nessa parada e me chamou, eu resolvi aceitar, vim pra cá e comecei a dar uma força no barco, aquela coisa toda, aí apareceu um outro trabalho para mim. Eu fui para o outro lado do Pacífico, passei 6 meses lá, depois quando voltei, passei mais um tempo trabalhando em outros barcos. E depois do tempo que eu vinha, fui adotado mesmo pelo Celebration, né? Porque a princípio não. Fiquei algumas semanas no Celebration, mas depois saí para trabalhar em outros lugares e depois voltei para o Celebration. Mas o Marcelo sempre ali, né? Não, velhinho, vai, que vai dar certo, um momento você volta, aí o Celebration vai ser tocado por você, aquela coisa toda. E foi o que aconteceu. Então a gente não pode deixar de falar do Marcelo, que ele está aí por trás das cortinas, pouca gente conhece, mas as poucas que conhecem sabem que é um cara muito querido, né? Show. Mas os planos do Marcelo é de ir para a Polinésia. Opa! Aí sim! Isso, passar o canal, ir para a Polinésia, levar o Celebration para lá. Eu também sonho com isso. Mas, para mim, particularmente, agora não. Né? Então, assim, mas o Marcelo é carta branca comigo. Sim. O Marcelo falou, velhinho, se o Celebration tiver que ficar aí com você, vai ficar aí. Se eu tiver de passar com outro barco, não tem problema, eu vou. Mas o que você disser, que o Celebration vai ficar e a gente vai tocar aí, por quanto tempo for necessário, vai ficar. Então, a nossa amizade, a nossa sociedade, a nossa irmandade é bem clara, é flexível, compreensiva, adulta. Né? Então, sim. é por isso que dá certo, cara. E para ir para a Polinésia também, a gente queria ir agora. Só que assim, a gente começou a ver a lista de checklist para fazer, as coisas para fazer, para preparar o barco. Porque assim, 30 dias no mar não é qualquer coisa, né? Não é. Você ficar 30 dias no mar, você tem que revisar tudo no barco, para você ir tranquilo, né? E não só por exigência, é por precisar mesmo. Tua vida, né? Claro, você tá ali, claro. Então aí a gente ia falar, não, vamos ficar mais um ano aqui para se preparar melhor, porque é complicado. E as burocracias também, que não são poucas. Sim, fora né? isso, Então tem que se preparar bem. Mas legal, quem sabe a gente vê... Mas sim, o Celebration em algum momento vai estar aí na Polinésia. Vai estar aí na Polinésia. Valeu. Agora, na boa certeza. Espero. Agora vamos lá no barco fazer um tour no Celebration para vocês conhecerem. Vamos lá. Chegamos. Permissão para subir a bordo, capitão? Sempre concedida, para vocês, sempre. Oi. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, né? Como estamos? Como vai vocês? Tudo Joia? bem? Tudo jóia? Ei, meu amigo. Tá. Você tá mostrando a vida como ela é de verdade, né? De verdade. Você tá pegando o barco todo bagunçado. A vida é como ela é. O massa é de fibra então, né? Fibra de carbono, fibra de carbono. Caraca. E é passante, vai até aqui. Ah, é passante, vai até aqui. Os três? Os três. Porque aqui ele é patilhão, né? Patilhão. Top. E essa vela que é bonito ver ela aberta, as três coloridas aqui em São Blaise, né? Você vê de longe assim, é o Marquinhos vindo. Pô, já sabe quem é, né? Que é isso aqui, Marquinhos? Me explica. Então, aqui a gente não tem a retranca.
né? Como eles falam aqui, a bota-vara, a gente não tem a retranca. A vela é solta, né? A gente tem essa peça aí que é conhecida como wishbone, né? Em inglês é como aquele osso da sorte, né? da galinha, sabe? Aqueles que a gente quebra, então. Que também é muito parecido com o windsurf, né? Para você manejar um windsurf. A peculiaridade desse wishbone é que, por exemplo, se eu tenho um vento na ossa, uma ossa, sei lá, de 40, 60 graus, então quanto mais eu pisar... Fala perto do microfone aqui, senão ele fica ruim. Então, aqui com esses cabos aqui, ó, eu consigo manejar se ele vai para frente ou vai para trás. Né? Tipo a retranca. Ele não vai mover porque lá atrás agora eu tô todo preso, porque tudo balança, tudo faz zoado, então deixa preso. Mas aqui se eu caçar, ele vem para frente, a vela fica mais esticada, então para ir na ossa é muito melhor. Porém, se eu folgo, aí ela vai para trás, ela recua, a vela cresce, num vento de popa, por exemplo, de través, a vela cresce, aí... Então aqui que você regula a retranca. Sim. Regula a retranca para regular o shape da vela, né? Sim, por aqui. Interessante, hein? Nunca vi. Muito diferente. Muito bom. Aí, anfitrião já. Ó. Boa. Na verdade, eu que devia ter trazido para ele, né? Mas ele que... E agora vamos adentrar. Então. Olha lá, capitão. Cockpit grande, hein? Tô sem o timão, top. Hein? Ah, então, cadê o timão? Então, tá de dia. Você então, tira, pra ter espaço aqui. Tá ali, ó. O timão tá ali atrás. Aqui é 2 palitos pra poder botar no lugar. É porque ocupa o espaço, né? Ocupa o espaço, ficar se batendo e tal, então aí a gente já deixa um pouco mais livre. Mas aí de noite, antes de dormir, eu tiro e eu coloco. Legal. E você vê que o cockpit é bem espaçoso. Hã? Camarão comendo lagosta? Como assim, poxa? Tá comendo tua lagosta, pai. Vem, pega aqui, ó. E você deixa. Eita, o tubarão, ó. Aí, não, minha lagosta não. Sai, tubarão. Sai fora, Tutu. Deve ter alguma aí que tá morta. Ai, a merda. Ô, louco, olha o tamanho dessa lagosta aí. Você é lagosta? Levanta aí. Ó o tamanho. Caraca, eu nunca vi uma lagosta assim. Trava no... Peraí, Ah, porque tem um aqui que tá... ele tá matando. Tá vendendo, amigo? Por exemplo. Tá vendendo? Nossa. Uau. Mostra o cockpit aqui. Então bora meu rei. Ó, cockpit central bem grandão. O cockpit é legal porque ele fica bem protegido, né? Sim, super seguro. Você deita aqui, ó, das ondas, para navegação oceânica aqui, isso aqui é top. Rapaz... Ah, tá filmando já? Teve uma navegação que eu fiz com o Marcelo, acho que foi a primeira vez a gente trazendo o Celebration pra cá, pra São Blas. De Martinica. Não, de Linton pra cá. Ah, de Linton. E a gente estava com problema sério de entrada de ar no motor. E a gente não descobria, porque eram vários lugares que estavam com entrada de ar e o motor parava do nada, enfim. Era o pescador. A gente tinha que ir a cada meia hora, olha lá aí. A gente tinha que ir a cada meia hora. Dá um oi pra câmera. Dá um oizinho. Vai ter que editar aí. Encosta fora. Nada. Aí é a estrela principal. E aí? Então, e a gente tava parando o motor toda hora e tinha que estar descendo constantemente lá no motor para poder dar uma olhada, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo que a gente estava navegando com o OPCPN e você tinha que olhar o celular, né? Sim. E então você desce, cheira um pouquinho de diesel, o barco balançando assim, né? Aí você vem para cá para poder olhar o celular. Isso você sabe que é maravilhoso. É lindo. Resultado. Enjoou, meu irmão. Os dois ficaram na merda. Eu deitado aqui, Marcelo deitado ali. E aí chegou um ponto que aí sim tem um truque do Celebration. Que quando você consegue rezar as velas de uma forma que tá bem assimétrica com o timão, com o leme, você pode largar. Você não precisa nem... Não precisa piloto automático, não precisa você estar aqui. Você,
ele vai fazer aquela navegação, vai lá e volta, vai lá e volta, mas o rumo é sempre esse aqui, ó. Na verdade, todos os barcos são assim, né? O problema é que o monocasco é difícil fazer assim. Eu não sei, Val. Eu não tenho Trimar a esse nível vela. É assim. isso. de E ajuste. você trimar desse jeito tem aquele... Mas quando a gente conseguiu fazer isso, porra, eu tava Aí você na larga- merda aí aqui, você o Marcelo larga- tava na merda ali, eu digo, E o pô, barco ainda também. apontou pra Titimê assim, ó, lá pra trás dos escrivãos, apontou pra Titimê e digo, vai deixar aí, vai se der, deu. Mas vamos lá, vamos lá. O cara tem taco de casa, parece uma casa de... Que da hora. Tem o quê? Parece taco de casa, Piso, apartamento. verdade. É verdade. Da hora. Licença. Tinha um apartamento que era assim. Olha. Então, Caraca, uma sala mesmo. Gigante. cadeira da vovó. Cadeira da vovó. Top. Da hora. Ó, livraria com... Biblioteca com Ó, galera, ó, bebidas. Kraken, Kraken. O que mais nós temos aí? Gato Blue Whisky. Negro. Black Whisky. Welcome to celebration. Show. Galera, Isso aqui você usa? Isso aqui é um aquecedor. é um aquecedor, a carvão, Tá funcionando? funciona. Você joga carvão aqui. É. Esse barco é feito por inverno mesmo. No Então, inverno aqui, você joga o carvão aqui, toca fogo e... Nossa, que legal. é pronto. É um barco pra ir pro... É pra frio, Frio. o casco dele é... É pro E se frio. você vê nas habitações, principalmente no banheiro, tudo tem isolamento térmico e acústico. Sim. Tá bem isolado aí. Que Que é para o bacana. frio mesmo, olha lá. Só não liga a Pois é. bagunça aí que o barco tá sendo habitado. né? Aqui, não, A gente relaxa. sabe como é. Aqui tem uma viu? cama de casal, galera. Casal Um banheiro, ó, um banheiro grande. grande. Você fica em pé, ó. Eu sou alto, eu tenho 1,95 m. Que 1,95 m? Mentira. 1,84 m, mas ó, eu sou alto e fico bem aqui. Verdade. Top. Top mesmo, grande. Essa aqui é a agenda de charter. Sim. É. Essa cozinha, né? Cozinha- Tem uma geladeira bem legal aí. A parte de cá ela gela um pouco mais, aí a gente deixa aí a Cozinha bem geladinha, Bom que as você fica proteínas. assim. Top. E os hóspedes ficam onde? Aqui ou... Na de trás, essa é da frente é do Aí de trás. capitão. Hóspedes, venham para Assembleia, fiquem aqui no Celebration, veja o conforto que vocês têm aqui. Olha, isso é muito legal, cara. Nossa! Tem uma oficina, cara. Sim, minha mãe ia pirar nisso. Isso é muito bom, cara, no barco. Caraca! Esse é o quarto dos hóspedes. Aqui sim, o quarto dos hóspedes. Nossa, é gigante. Olha isso, mano. Grande mesmo. Tem uma cama de casal, uma cama de sofá. solteiro pra Tem criança. uma criança ou um adulto também. Ou um adulto também cabe, né? Cabe um adulto aí sim. Deixa eu tranquilo. filmar aqui. Grande. Top. Bem ventilado, O que é ventilador. isso aqui? Esse aí é o Altermake. Top. Só que a gente no devido momento vai colocar ele pra funcionar. E o banheiro aqui, vem aqui, mano. Banheiro também grande, ó. Isso é legal, esse é um diferencial do barco, ó, porque você fica em pé. Sim, do pé direito ali. Eu tinha um barco que o banheiro ficava assim, ó, era bem pouquinho assim. Só que isso, o pescoço estraga demais, Não, né? aqui dá, esse aqui é um espaço aqui à vontade. Show. Show, galera! Tem outro aquecedor aqui, ó. Sim, um boiler. Bem legal. Venham Charter em San Blas, vocês não vão se arrepender. Ah, e tem uma parte que eu acho que você... Ainda ganha uma muqueca de presente. Aqui... Eu vou cá. Aqui é o... Aí a sala de Vamos máquina. abrir Pode aqui. abrir, pode abrir. Sala de máquina. Caraca, Uau, isso é olha muito o bom. espaço. Isso é muito fácil arrumar, né? Depende do que você vai fazer. Depende do problema. Se for para tirar o óleo do cárter, não é bem assim não. Mas para todo o resto, sim. Top, Em topzera. pouco tempo nós trocamos todos os periféricos dele, motor de arranque, bomba de água doce, água salgada, então foi bem tranquilo. Bem legal. Bem estiloso, decorado. Show. Bacana. Vamos tocar o sino aqui. É, não Esse tô é um tocando. amigo, isso não tem Aê. Valeu, Marquinho. Obrigado, Valeu, cara. irmão. Tamo junto. Tamo junto. Venha. Você
você tá com a Carol, eu tô andando aqui até ali a ponta ali, ó. Aí você faz o seguinte, ó. Carol, vamos dar 10 passos aqui sem respirar, ó. Eu não aguento mais. Aí você solta, eu só consegui 8. Mas aí na próxima você consegue 10. Aí vai aumentando, e aí, aumentando. 10, 12, 15. Mas então... parece que embaixo d'água é diferente. Claro que é diferente, porque quando você desce, você gasta mais energia e consome mais ar. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que diminuir a velocidade dos movimentos. Veja você descer. Certo? Descer devagarzinho. Devagar, vai 2 metros, vai 3 metros, para no fundo, segura, espera. Mas eu já levei lá. Esses dois são pescadores, aqueles voltam com os peixão assim, eu não pego porra aí nenhuma. vai lá onde tá perto. Você vê que a lição não muda, né? E o aluno que Mas não eu vou presta na pé atenção. porque eu pego